Números, capítulo 16. Nós vamos ler os primeiros versículos, aí nós oramos, pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Vamos ler então. Diz assim: E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filhos de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos nesta noite com um propósito no nosso coração de ler a sua palavra, mais um capítulo da palavra, meditar e aplicar, Senhor, na nossa própria alma. Pedimos que o Espírito Santo, Ele abençoe esse nosso propósito, Senhor. Possamos entender o sentido deste capítulo e a sua importância para a nossa alma, para os nossos dias, para o nosso coração. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus e nos dirige, Senhor, nos ensina pelo Espírito Santo, não somente nós que estamos aqui, mas também as pessoas que vierem ouvir depois nessa gravação, em nome de Jesus, Senhor, que assim seja, Deus Todo-Poderoso, para a sua glória, para o nosso bem. Amém e amém, em Cristo. Amém, meus irmãos. Nós vimos, irmãos, nos últimos capítulos, que começaram a ocorrer murmurações e rebeliões do povo de Deus, do povo de Israel no deserto, assim que eles saíram do Sinai. E eles então começaram a reclamar que não tinham carne, reclamar da situação deles. E depois, irmãos, a coisa também teve o problema de Miriam e de Arão, que também reclamaram. Miriam foi punida, mas se arrependeram. E a situação se tornou mais grave ainda quando, por ordem de Deus, Moisés mandou os espias à terra, já estava tão pertinho da terra, mandou espias à terra para trazer um relatório sobre a terra prometida. E aí eles vieram com um relatório bom, em parte, mas infamaram a terra. Disseram assim: olha, a terra ela é muito boa, ela produz, ela mana leite e mel, mas é impossível nós tomarmos posse da terra, porque lá moram gigantes, as muralhas são altas, os povos lá são muito, muito bem preparados, e nós não temos condições. E aí o povo se desanimou. Os espias então disseram: olha, nós nos sentíamos como gafanhoto diante dele. E aí, irmãos, eles se revoltaram, quiseram eleger alguém para voltar para o Egito. Então Deus trouxe, irmãos, sobre eles teve misericórdia, não os matou imediatamente, porque Moisés intercedeu por eles, mas Deus disse assim: olha, vocês não vão entrar na terra, mas os filhos de vocês, que vocês disseram que iam morrer, vão entrar na terra. Mas os espias, meus irmãos, morreram imediatamente, aqueles espias que infamaram a terra. E aí nós temos visto tudo isso, e apesar disso, no capítulo anterior, nós lemos, estudamos semana passada, o capítulo 15, meditamos, nós vimos que ainda assim Deus diz: não, mas quando vocês entrarem na terra, e aí Deus deu algumas recomendações de sacrifícios, e deu para eles algumas leis, e ordenou que eles colocassem franjas, na roupa deles, para que eles não esquecessem da palavra de Deus. Ou seja, Deus não desistiu deles. E quando Deus disse assim: olha, vocês vão entrar na terra,
nós vimos que Deus quis dizer que, apesar da incredulidade deles, de que eles realmente, apesar deles, Deus iria cumprir a sua promessa. E nós vimos que todos aqueles sacrifícios, meus irmãos, era Deus já realmente, mais uma vez, manifestando que era tudo pela graça. E eu disse para vocês assim, semana passada, que isso aponta para nós hoje, quer dizer, que a nossa salvação, que a nossa chegada até a Jerusalém Celestial, ela é pela graça de Deus, e por causa do sacrifício de Jesus. Então Deus, ele tem os seus propósitos, e Deus cumpre os seus propósitos, apesar de nós, é a graça de Deus. Mas esse capítulo agora 16, por incrível que pareça, né? Depois de já ter se rebelado, já ter acontecido tudo isso, Deus ainda manifestar sua misericórdia com eles, mas agora nós vamos ter uma rebelião, mais uma rebelião muito grave, em que Coré, que era da tribo de Levi, ele vai liderar um grupo de homens contra Moisés e contra Arão. E eu queria que vocês observassem aqui uma coisa também, que nós vamos começar a meditar nos próximos capítulos, pelo menos até aí o capítulo 19, Deus, ele vai mostrar que Arão é o sumo sacerdote. Arão é o sumo sacerdote. Deus vai provar de várias maneiras que Arão é escolhido por ele como sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote fazia? O sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, oferecia sacrifícios, purificava o povo cerimonialmente, e tudo aquilo ali, então, por vontade de Deus, por ordem de Deus. E Moisés, quem era Moisés? Moisés, por outro lado, não era um sumo sacerdote, o sumo sacerdote era o Arão, mas Moisés era o profeta do Senhor, aquele através de quem Deus falava o tempo todo. E o que vai acontecer aqui com a questão do Coré? Bom, nos capítulos, a partir do capítulo agora que nós vamos ler, capítulo 16 e nos capítulos seguintes, Deus vai mostrar e provar que o Arão é sumo sacerdote, defendeu o sumo sacerdócio de Arão. E o que vai acontecer agora no capítulo 16 é que esse sumo sacerdócio vai ser desafiado. O Coré, ele vai dizer assim: olha, toda a congregação é santa, e nós não aceitamos, nós não aceitamos o sacrifício o sumo sacerdócio de vocês, a liderança de vocês, e nós queremos dizer que todo o povo é santo, portanto, quem são vocês para se elevarem sobre o povo? E quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está indo contra o sumo sacerdote estabelecido pelo próprio Deus, só que ele faz isso, irmãos, em nome de Deus, dizendo assim, ó, o Senhor, como nós acabamos de ler aqui, né? Basta-vos, versículo 3, pois que toda a congregação é santa, como são santos, o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então veja que ele traz um discurso em nome do Senhor, contra o sumo sacerdote que foi estabelecido pelo Senhor, né? E isso é muito interessante, meus irmãos. Por quê? Porque o que ele vai fazer aqui, na verdade, é dizer assim, nós vamos observar na história, apesar de que ele diz, olha, toda a congregação é santa, mas o Coré, ele é da tribo de Levi. Ele vai liderar uma rebelião, vão entrar mais alguns homens aqui que são citados, diz aqui, o versículo 1, né, diz assim, Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, quer dizer que ele é da tribo de Levi, ele é da tribo separada para tomar conta do culto, tá? E tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, 3 homens mais, Datã, Abirão e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Então, essa tribo não era sacerdotal, mas ela estava próxima ali, na arrumação, vamos dizer assim, que o próprio Deus organizou para que o povo andasse, e Deus deu as tribos, cada um tinha o seu lugar, e a tribo de Levi, ela estava tomando conta do culto a Deus,
Então, mas a tribo de Ruben estava ali perto. E aí então, irmãos, ele induziu esses outros homens, conquistou esses outros homens para se rebelarem também. E nós vamos observar que a questão do Coré não era simplesmente assim, olha, vocês não devem dominar sobre nós, porque afinal de contas todos nós somos santos, todos nós somos uma congregação de Deus, mas a questão dele, como Moisés vai mostrar, é que ele queria o sumo sacerdócio, ele queria assumir a posição de Arão. Ou seja, o que é isso, irmãos? O que é isso? Ele se rebelava contra Deus, contra a instituição divina, e ele tinha inveja do Arão e do Moisés, querendo a posição, especialmente a posição de Arão. E dizendo assim, em outras palavras, eu vou cultuar a Deus e vocês estão me impedindo de cultuar a Deus, e isso está errado, isso é injusto, quem são vocês? Então vejam que esses elementos aqui que eu estou colocando para vocês, eles mostram o seguinte: temos um homem aqui que em nome de Deus, dizendo que vai cultuar a Deus, está contra Deus e contra o sacerdote estabelecido por Deus. Veja que coisa curiosa, que coisa assim muito importante nós observarmos, né? Vou repetir isso aqui: um homem em nome de Deus, dizendo que está cultuando a Deus, ele está se rebelando contra esse Deus e se rebelando contra o sumo sacerdote de Deus. Então, irmãos, assim, nós vamos ver como as coisas acontecem e tem tanta coisa aqui para a gente pensar, para nós pensarmos em relação a esse ponto dessa rebelião e do que significa isso e como essas coisas acontecem, como ocorrem. E é tão importante para a nossa vida hoje, meus irmãos, porque é possível uma pessoa estar dizendo que é de Deus, está aparentemente defendendo Deus, as coisas de Deus, o culto a Deus, mas ela está todo o tempo rebelada. Veja que nós não temos aqui, tem esse elemento de diferença, porque é em nome de Deus e cultuar a Deus que ele se rebela. É muito parecido com Caim. Vocês lembram da história de Caim? Que nós temos Caim e Abel lá no capítulo 4. E Caim, capítulo 4 de Gênesis, né? E Caim, ele vai cultuar a Deus e o Abel também vai cultuar a Deus. Só que Deus aceita o culto de um, não aceita o culto de outro. O culto de Caim é um culto profano, é um culto contrário a Deus, às ordenanças de Deus, e um culto que não é realmente de fé em Deus, é uma rebelião, na verdade, é um falso culto, enquanto que o de Abel, seu irmão, é um culto verdadeiro. Então aqui é o mesmo quadro, irmãos, é o mesmo quadro. E o ponto importante aqui, eu quero também enfatizar, que lá no caso de Caim, o que Caim faz? Caim oferece de frutos, né, de frutos da terra, e o Abel oferece o sangue, né? Isso tem a sua importância também, ou seja, Abel, ele faz o que Deus prescreveu, e ele, quando fala em sangue na Bíblia, aponta logo para quem? Para Jesus, né? Nosso Redentor, nosso Salvador. E aqui também, meus irmãos, lá no caso de Caim, ainda pensando em Caim, Caim não vai pela via do sangue, Caim ele faz um culto mais de acordo com a mente dele. E aqui também, o Coré, ele não vai pela via do sumo sacerdote. Ele diz assim: olha, eu não aceito esse sumo sacerdote. E ele então diz: eu vou inventar um culto que eu vou oferecer a Deus. E a ousadia é tão grande, irmãos, que ele junta um grupo de levitas para oferecer um incenso a Deus. E eles são mortos por causa disso, né? Vocês lembram dos filhos de Arão que foram mortos porque ofereceram fogo estranho? Lembra disso que nós lemos lá em Levítico ainda? Pois eles, depois de terem sabido de tudo isso, terem visto isso, eles ousam fazer isso, mas a questão aqui é essa. E a gente pode aplicar nos nossos dias hoje, irmãos, exatamente nas pessoas que se rebelam contra Cristo, se rebelam contra a palavra de Deus, que aponta para Cristo, e se rebelam também contra o verdadeiro ministério da palavra, né? E querem fazer isso em nome de Deus para instituir um culto a Deus. Então, guardem isso aí. Foi necessário eu falar todas essas coisas ainda agora, antes de nós começarmos a ler,
Mas nós já observamos aqui então essas coisas, e aí, observando essas coisas, nós vamos poder agora entender melhor o texto. Então, eu vou lendo agora esse capítulo e nós vamos parando para destacar algumas coisas e observar como é que essa rebelião vai acontecer, tá? Vamos lá. Observe comigo o primeiro versículo. Vou ler de novo desde o primeiro versículo, que diz assim: E Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então veja aqui como é que as coisas acontecem. Então Coré é o cabeça, ele conquista os Rubenitas, 3 homens da tribo de Ruben, o Datã, Abirão e o On. O On não aparece mais depois, não sabemos porquê, mas Datã e Abirão vão aparecer mais lá na frente da narrativa. E aí, então, ele, além de conquistar esses homens, ele conseguiu levantar contra Moisés 250 homens, príncipes, filhos de Israel, pessoas da liderança do povo de Deus. E eles se congregaram, e qual foi a reivindicação deles? Olha, chega, basta, nós não aceitamos mais que vocês se elevem sobre nós, porque toda a congregação é santa, toda a congregação é de Deus. Então quem são vocês para se colocarem acima de nós, né? Então, com isso, eles estavam dizendo que o que Arão e Moisés faziam era em nome deles e não em nome do Senhor, e isso estava errado. Agora, vamos ver como é que Moisés reage a isso, a partir do versículo 4. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e ponde fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: Ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? Então veja como foi que Moisés reagiu. Primeiro, irmãos, Moisés caiu sobre o seu rosto. O que significa? Que Moisés se humilhou. Moisés já tinha dito lá atrás: quem dera que todo o povo de Deus profetizasse. Moisés era um homem semelhante a Daniel. Eu comentei com vocês aqui, Daniel, no domingo anterior, que Daniel era destituído de inveja. Moisés também era destituído de inveja, de ciúme. Irmãos, o ponto aqui é o seguinte: veja, nós somos aqui um grupo nessa noite. Se nós servimos ao Senhor, se Deus é o nosso amor e nós adoramos a Ele, nós vamos olhar para os outros com amor também, e querendo servir as pessoas, e seguindo a orientação que Deus, a posição que Deus dá para nós nesse serviço. Deus chama cada um para servir de uma maneira, não é? Então aqui tinha o profeta Moisés, tinha o sumo sacerdote Arão, e tinha os levitas que transportavam o culto, o tabernáculo, montavam e desmontavam o tabernáculo. As famílias, inclusive a família aqui do Coré era uma família importantíssima, porque tinha que transportar, por exemplo, a Arca da Aliança, que era a parte mais importante do tabernáculo. Então,
Quando as pessoas estão adorando a Deus, elas se alegram em adorar a Deus e servir a Deus conforme Deus ordena, e servir os seus irmãos conforme Deus ordena. Então Moisés era assim. Moisés, ele era um homem que não tinha inveja de ninguém. Por quê? Porque ele amava a Deus e ele servia as pessoas. Ele não queria ser melhor do que ninguém, porque ele tinha consciência de que tudo que ele fazia era para Deus, e como ele servia o povo era porque Deus tinha chamado a ele para aquele serviço. Então ele se humilha, quando ele ouve aquilo, ele fica tão assim surpreendido. A primeira coisa que ele faz é se humilhar diante de Deus, se rebaixar ali, se humilhar diante de Deus, mas ao mesmo tempo também ele está se colocando como servo do povo quando ele faz isso. A segunda coisa que ele faz, irmãos, é colocar a prova. Vamos colocar amanhã, vamos nos apresentar diante de Deus. Arão vai se apresentar diante de Deus com vocês, e todos vão trazer o seu incensário e vão apresentar diante de Deus, e Deus vai dizer quem é o sumo sacerdote do Senhor, quem realmente é o escolhido por Deus. Então, veja que ele diz aqui no versículo 7, finalzinho, ele usa a mesma expressão de Coré e do seu grupo rebelde. No versículo 13, Coré e o seu grupo rebelde diz: basta-vos de que vocês se coloquem sobre nós. E Moisés usa a mesma expressão. No versículo 7, ele diz também, no versículo 7, assim, e pondo neles amanhã, finalzinho do versículo 7, perdão, irmãos, basta-vos, filhos de Levi. Ou seja, vamos testar, vamos nos apresentar diante de Deus. Em outras palavras, ele se humilha e diz assim: o Senhor dirá, o que importa não são vocês, nem mesmo eu, o que importa é o que o Senhor diz. Em seguida, irmãos, ele dá uma reprimenda a Coré e aos filhos de Levi, que estavam ali envolvidos naquela rebelião, dizendo assim: Deus deu para vocês o privilégio de vocês cultuarem, de vocês ministrarem, cuidarem do tabernáculo, cuidarem do culto, transportarem o culto, ministrar o culto ao Senhor, ajudar o sumo sacerdote Arão. Em outras palavras, vocês têm uma função tão importante dada por Deus, mas vocês querem o sacerdócio. O que é isso, irmãos? Inveja. Então veja que, diferente de Moisés, Coré era um invejoso, e a turma que estava com ele era invejosa, que eles não queriam servir a Deus, eles queriam servir a si mesmo. Por trás da inveja está o orgulho. Então, quando o homem ele é presunçoso, orgulhoso, ele não se conforma com o que Deus dá para ele não é uma pessoa contente com o que Deus dá para ele, com as posições que Deus dá para ele. Aí ele começa a olhar para o próximo dele, que tem alguma elevação sobre ele, e começa a ficar com inveja, e começa a conspirar, a fofocar, a inventar coisa, a formar grupo de oposição e tentar derrubar aquela pessoa, porque tudo isso é inveja. Então é isso que Coré está fazendo aqui, irmãos, e o Moisés está dizendo assim: que coisa absurda, em vez de vocês valorizarem o que Deus já deu, a posição excelente e alta que vocês têm, que nenhuma outra tribo tem, vocês rejeitam o que Deus dá para vocês, e vocês querem o que Deus não deu para vocês. Agora ele vai falar com os rubenitas, com aqueles outros homens que seguiram a rebelião de Coré, mas não são da tribo de Levi. Acompanhem comigo, aqui o versículo... não, perdão, só faltou falar uma coisa aqui, irmãos, que eu não posso deixar de falar. Além de ele falar isso, ele diz assim: quem é Arão para que murmureis contra ele? Versículo 11, só para enfatizar o ponto de que ele está dizendo assim: Arão foi chamado por Deus. Vocês estão murmurando contra Arão. Na verdade, quem é Arão? Arão é só um servo de Deus. Quando vocês murmuram contra Arão, vocês murmuram contra o propósito de Deus. Ok, vamos olhar agora o versículo 12. E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós?
Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança, porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, e tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, toma cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Veja, ele aqui repete o desafio, né? Aquilo que ele tinha dito: olha, vamos nos apresentar diante de Deus, o Senhor e o julgue. Mas antes disso, ele fala com os rubenitas, chama os rubenitas para que venham a ele, para conversar. E eles dizem: não vamos. Nós se rebelaram contra a palavra de Moisés e disseram assim, fizeram acusações graves contra Moisés, injustamente, muito, muito injustos, irmãos, dizendo assim: tu nos tiraste de uma terra boa. Ele está falando do Egito. A verdadeira terra que mana leite e mel é o Egito. Tu nos tiraste de lá e tu não nos deste terra nenhuma boa. Tu nos trouxeste a esse deserto para nos matares. Tu fizeste mal para nós. Tu és um assassino. Tu trabalhaste para o nosso mal. Olha que injustiça, irmão. Moisés foi tirado no meio lá do seu exílio, chamado por Deus, enfrentou Faraó. Através dele, Deus libertou o povo. Atravessaram o Mar Vermelho, chegaram perto da terra prometida. Eles perderam a terra prometida por causa da rebelião deles, e eles ainda acusam Moisés. Então, mas observe que no caso dos rubenitas, eles não querem o sacerdócio, porque a questão deles é uma revolta diretamente contra Moisés. Mas aqui nós observamos mais uma vez, irmãos, a revolta contra Deus que instituiu Moisés, e uma injustiça muito grande contra o servo do Senhor. Mas também por trás aqui temos, então, não exatamente, irmãos, a inveja, mas uma rebelião contra Deus e contra os propósitos de Deus, e uma arrogância contra a liderança instituída pelo Senhor Deus. Mas a fonte sempre é o orgulho em que eles estão revoltados contra o Senhor. Moisés repete a questão de ele se apresentar diante do Senhor, e aí no versículo 19, irmãos, vamos ler em diante, diz assim, acompanhe comigo: e Coré fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então veja que eles induzem o povo fica meio que do lado deles, né? E aí Deus diz assim: eu vou destruir esse povo rebelde. Mas exatamente aqueles homens que estavam sendo acusados, eles dizem assim, eles intercedem pelo povo. Aqui é claro, né, meus irmãos, são um tipo de Cristo Jesus, que o povo merecia mesmo a destruição, mas a graça de Deus aqui se manifestou através dos seus servos. E é um tipo de Cristo que intercede por nós. Ao mesmo tempo, você vê que essa graça, ela trouxe uma recomendação para o povo, ou seja, saiam de perto dos infiéis, saiam de perto deles, porque Deus ia matá-los, Deus ia fazer o juízo cair sobre eles, e agora Deus diz assim: sai, porque eu não vou matar vocês, então não se aproxime deles, saiam do derredor deles. E no versículo
23, vou ler aqui em diante, diz assim: falou o Senhor a Moisés dizendo, não, já li essa parte, né? Versículo 26, e falou à congregação dizendo, desviai-vos, peço-vos, agora Moisés falando, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Veja a recomendação de Moisés. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então veja, Deus diz para o povo sair de perto deles, sair do derredor deles, e Moisés falou, e o povo saiu. A graça de Deus operou para que o povo ouvisse a recomendação de Moisés. Tudo é graça de Deus. Então, esses homens, Datã e Abirão, não aparece mais o né, que ele aparece aqui no início do capítulo, ele não aparece mais aqui, não sabemos porquê, aparece só o Datã e o Abirão. E eles ficam na porta das suas tendas, com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Guarda essa imagem, eles estão lá na porta da tenda deles com as mulheres, e o povo se afasta deles. Versículo 28. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava no redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então, irmãos, veja o que aconteceu aqui. Aqui Deus mostrou que ele estava do lado de Moisés e de Arão, porque Moisés e Arão foram instituídos por Deus, irmãos, e aqueles homens eram homens que estavam dizendo que cultuavam a Deus, mas é mentira, eles cultuavam a si mesmos. Eles estavam dizendo que o culto deles era correto, mas o culto deles foi agora posto aqui como Caim, um culto que Deus não aceitou. Os Rubenitas, nós temos dois grupos aqui, os Rubenitas foram tragados, a terra se abriu, engoliu a eles e as suas famílias inteiras, mulheres, crianças, foram tragados, morreram ali, soterrados, né? O povo correu, com muito medo, pensando que também iam morrer junto, diante do clamor, do desespero deles. Vocês podem imaginar o terror que foi aquilo, mas foi o juízo de Deus contra os Rubenitas, rebeldes contra o ministério de Moisés. E o Coré, ele estava com aqueles rebeldes que estavam com os incensos, apresentando a Deus ali o seu culto, afrontando o ministério agora de quem? De Arão, e que saiu fogo do Senhor e matou a todos eles. Então Coré provavelmente morreu aqui junto com este grupo, tá? Então nós temos dois grupos, na verdade, né? Temos o grupo de Coré, que estava ali apresentando incenso a Deus, que foram mortos, Coré junto com eles, e os Rubenitas, que foram mortos com as suas famílias. Todos, claro, estavam juntos nessa rebelião, mas morreram de modos diferentes. Mas foi o juízo de Deus que caiu sobre eles. Essa família de Coré vai aparecer depois na Bíblia, significando que nem a família dele não morreu, mas ele morreu. Bom, versículo 36 em diante, vamos ler. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são.
quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas. Olha só que coisa, aqueles que pecaram contra as suas almas. Que palavra, né, irmãos? Só isso aqui dá para a gente meditar muito. Aqueles que pecaram contra as suas almas, todos os pecados são contra a própria alma. Deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto o trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar o sacerdote tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Veja o que aconteceu aqui. O fogo foi espalhado, porque Deus acendeu aquele fogo. O incensário, como eles se tornaram santos, porque afinal de contas, apesar da loucura deles, mas eles estavam oferecendo a Deus, eles foram usados agora para fazer uma tampa para o altar, e eles ficariam, essa tampa agora, isso que aconteceu, ficaria como memorial, versículo 40, para que nenhum estranho faça o que Coré fez. Irmãos, eles não podiam se achegar e fazer o culto que Deus tinha dado apenas para Arão, por isso que eles morreram. Então Deus deixa agora esse exemplo de Coré como uma advertência para o povo, para que o povo não faça mais isso, para que ninguém ouse se apresentar diante de Deus. Aqui, o que nós vemos com essa advertência? A misericórdia de Deus, dizendo, não façam isso, não sigam o exemplo de Coré. Será que é só para eles que essa advertência existe? Não é, irmãos, é para nós. Deus está dizendo para nós aqui, não siga o exemplo de Coré. Lembra que Jesus disse certa vez, lembrai-vos da mulher de Ló. Você sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou e se tornou uma estátua, né? Morreu, porque não ouviu Deus. E Jesus diz, lembre, esses exemplos aqui, mau exemplos, melhor dizendo, irmãos, são advertências para os nossos dias, para que nós não sigamos essas pessoas que afrontam a Deus, não creem no sumo sacerdote aplicado a nós, não creem em Jesus, se rebelam contra o ministério da palavra, fiel ministério da palavra, contra as autoridades instituídas por Deus, né? Contra a palavra de Deus, na verdade, não é contra homens, mas contra a palavra do Senhor, se rebelam contra Cristo, contra a sua palavra, contra o Evangelho, e é uma advertência, irmãos, então, para essas pessoas. Vamos agora encerrar, irmãos, com a última parte, a partir do versículo 41, porque é incrível que vocês pensam que parou aí, a revolta não parou. No dia seguinte o povo todo se rebelou. Olha o que aconteceu, no versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós mataste o povo do Senhor. Olha que absurdo, irmãos. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. Mais uma vez eles se humilham, eles intercedem pelo povo, que acusou-os. Olha que coisa absurda, o povo não aprendeu nada. No dia anterior eles viram o que deu a rebelião, agora eles acusam Moisés de ter matado os servos do Senhor. Olha o que eles dizem, mataste o povo do Senhor. Coré não era povo do Senhor, Coré era rebelde, os rubenitas eram rebeldes. Então Moisés intercede, e no versículo 46 em diante diz assim, e disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, e vai depressa a congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga.
E tomou Arão como Moisés tinha falado, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Veja que o incenso que foi oferecido pelos rebeldes trouxe o fogo da ira do Senhor, mas o incenso oferecido pelo sacerdote instituído fez cessar a praga. Vocês estão entendendo o que significa, né? Que Deus está dizendo aqui que os rebeldes não são dele, mas Arão é dele. Deus está dizendo: olha, esse é meu sumo sacerdote escolhido. Irmãos, vamos pensar aqui, para nós finalizarmos hoje, algumas lições para nós. Primeiro nós temos que perceber o que? Olha só, aqui nós temos dois grupos cultuando, mas um é culto verdadeiro, o outro é o culto falso. Qual é o culto verdadeiro? É aquele que reconhece o sacerdócio de Arão e a profecia de Moisés. A mesma coisa é hoje, só cultua verdadeiramente quem ouve o profeta Jesus e quem crê no sumo sacerdote Jesus, porque Jesus é profeta e sumo sacerdote, né? Mas aqueles que deixam Jesus, que não ouvem mais a palavra de Jesus e que não confiam mais no seu sacerdócio, podem dizer que cultuam, mas é uma afronta a Deus, é um desafio a Deus. Na verdade, se trata de uma rebelião ao Senhor, que trará juízo. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. E isso, irmãos, então mostra que um culto pode ser hipócrita. Pode ser que uma pessoa esteja frequentando uma igreja que não está cultuando, porque não está depositando a fé em Jesus, nem ouvindo o profeta Jesus. É um culto profano, mesmo sendo em nome de Deus, mas é rebelado contra Deus. Ou pode ser que uma pessoa esteja numa igreja verdadeira que está cultuando, mas ela não está cultuando, ela está ali afrontando a Deus. Um outro ponto interessante é que vocês percebem que tudo é graça de Deus. É Moisés e Arão que intercedem pelo povo para não ser destruído, mas o povo mesmo é teimoso e todo tempo se rebela contra Deus. Então nós vemos a graça de Deus aqui, que só tem um momento que eles ouvem, que quando Moisés diz: se afastem dos rebeldes, aí eles ouvem, mas eles são levados por Coré. No dia seguinte eles se rebelam e acusam Moisés. Então o que é que nós vemos isso? A graça de Deus vem no perdão, e a graça de Deus vem que a fé, a obediência, o arrependimento, tudo vem da graça de Deus. Então o que é para nós pensarmos hoje é: meus irmãos, olhemos para Jesus, o sumo sacerdote, ouçamos Jesus, e nunca deixemos Jesus, porque fora de Cristo, irmãos, quem se rebela contra Cristo não tem nada. Lembra que Jesus disse lá, quando Deus Pai disse, quando Jesus se transfigurou: este é meu filho amado, a ele ouvi, né? Nós temos que olhar para Jesus e crer, e ficar firmes no Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça no Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, porque sua grande misericórdia, Senhor, é que nos sustenta, sua graça nos sustenta, nos fortalece. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por esse capítulo tão precioso que fala da revolta, da rebelião de Coré, da sua morte, da sua destruição, de que eles pecaram contra a própria alma deles. E nos guarde, Senhor, guarde a nós, guarde a nossa igreja, guarde os que amamos, guarde até mesmo os nossos perseguidores, guarde todas as pessoas, Senhor, também que vierem ouvir essa gravação, de afrontarem a Ti, mesmo que seja em nome do Senhor, e não se submeterem ao sumo sacerdote Jesus Cristo,
Senhor, que a nossa fé esteja unicamente em Jesus, que é, Senhor, aquele através de quem nós temos expiação, perdão, como aconteceu aqui pelo sumo sacerdote Arão, e ele é o nosso profeta, através de quem nós conhecemos o culto verdadeiro, a redenção, a palavra, a verdade do Senhor. Ó Deus, que nós todos estejamos firmes em Jesus e nos guarde da rebelião, nos guarde do orgulho e também nos guarde, Senhor, da inveja que vem disso aí, que nós possamos servir uns aos outros e ser humildes em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Deus nos abençoe. E que eu quero enfatizar também isso, irmãos. Não esqueçam que quando nós estamos crentes em Jesus e humildes, nós vamos sendo destituídos da inveja e passamos a servir uns aos outros.